Oi, gente, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, queremos deixar um texto bíblico para você. Nesse dia, eu quero convidar você a meditar comigo em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 40, que diz assim: E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Essa passagem é uma passagem emblemática da palavra de Deus. Jesus estava com seus discípulos e ele os convidou para ir ao outro lado do lago. Só que no meio da noite houve uma tempestade, uma grande tempestade. E é natural que qualquer pessoa tivesse medo no meio de uma grande tempestade. Medo tal que levou eles a acreditar que a embarcação sucumbiria às ondas, que a embarcação não aguentaria o furor dos ventos. E eles, como qualquer homem, tiveram medo. Jesus, então, quando é despertado, antes de fazer qualquer coisa, Jesus fala com eles a respeito de fé e diz, depois de acalmar a tempestade, o vento, o mar, Jesus diz para eles, por que sois tão tímidos? Por que não tendes fé? Hoje eu quero falar para você, não tenha medo, tenha fé. Porque nós não precisamos ou não devemos ter medo, já que medo faz parte da nossa natureza humana. Medo de que alguma coisa aconteça na nossa vida é algo, pode ser natural, porém a desesperação, um medo excessivo que nos leva ao desespero, à angústia, à depressão, isso não é de Deus. Então, por que esse tipo de medo maléfico ela não pode fazer parte da nossa vida? Eu quero te dar 4 motivos. Um dos motivos que você não pode ter esse medo desesperador que te leva à angústia, à depressão, qualquer outra coisa ruim na sua família ou na sua vida, é por causa da promessa. Nós temos incontáveis promessas na palavra de Deus. O Senhor nos prometeu a vida eterna. O Senhor prometeu para nós o seu Espírito Santo. O Senhor prometeu para nós alegria. Então, quando as circunstâncias da vida forem ruins, olhe para as promessas de Deus. Vá para a palavra de Deus. E lá você vai encontrar força e vida para a sua caminhada. Então, o primeiro motivo que nós não devemos ter este medo desesperador, desestabilizante, é por causa das promessas de Deus. Segunda coisa, porque você não deve ter medo, por causa da presença de Jesus. Os discípulos estavam no barco e as ondas se levantaram e o vento soprou. Quando nós olhamos as circunstâncias e não olhamos para Deus, sim, esse temor ele vem, esse medo ele vem. Jesus está contigo, Jesus está no barco, a presença dele está com você. Então o que temer? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está ao nosso lado, será que devemos realmente nos desestabilizar? Ou devemos acreditar que Ele é o nosso guarda, nosso refúgio, a nossa fortaleza? Jesus estava presente e eles temeram. Então, o segundo motivo pelo qual você não deve temer é por causa da presença. Temos aí um terceiro motivo para deixar o medo de lado. Esse medo que nos paralisa, que nos impede de caminhar. O terceiro motivo é a paz de Cristo. Jesus estava no barco em meio à tempestade, mas ele estava em paz. E a Bíblia diz que o Senhor traz paz ao nosso coração, a paz que excede todo entendimento. Então, em meio das circunstâncias, pense e receba a paz de Cristo no seu coração. Afinal de contas, a morte de Jesus na cruz foi para trazer paz ao coração humano, paz ao coração do homem. Então, meu querido, não deixe que as circunstâncias roubem a sua paz. Porque a Bíblia diz o seguinte, a nossa leve, momentânea tribulação produz para nós um peso incomparável de glória. Deixe que a paz de Deus inunde seu coração. Descanse nas promessas de Deus. Saiba que Jesus está ao seu lado. Quarto motivo pelo qual, meus irmãos, nós não devemos temer é pelo poder de Jesus. Jesus ressuscitou mortos. Jesus multiplicou pães e peixes. Jesus providenciou para quem precisava cura
para o enfermo, alimento para o faminto, restabelecimento de muitas e inúmeras pessoas. Então, pensando nas promessas, pensando na presença, pensando na paz que Jesus nos dá e pensando no seu poder criador, regenerador, perdoador, por que temer? Então hoje o meu conselho para você é, diante das tempestades, diante dos problemas da vida, não tenha medo, tenha fé. Ao final de todo aquele trajeto, naquele pequeno lago, no final foi bonança, porque Jesus estava presente, porque os discípulos tinham uma promessa, porque Jesus trouxe paz, porque Jesus tinha e tem o poder para te tirar de qualquer situação, mais adversa que seja. Então tenha fé. Deus te abençoe.